O conceito de neurodiversidade enfatiza a ideia de que todos os indivíduos possuem variações naturais em seus cérebros, ou seja, diferenças no funcionamento neurocognitivo. O termo neuroatípico, por outro lado, é utilizado para nomear qualquer pessoa que tenha algum transtorno no funcionamento psíquico. Esses conceitos têm despertado cada vez mais interesse no campo da educação. E é com o intuito de estabelecer uma conexão entre saúde e educação que o projeto Geringonça, Programa de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está organizando uma aula aberta destinada aos professores de escolas públicas de todo o Brasil. O tema central será Inclusão e Medicalização na Infância dentro do contexto escolar. A aula está marcada para o dia 18 de novembro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do projeto. O evento pretende dar oportunidade para os professores explorarem os aspectos da neurodiversidade, compreenderem melhor como as diferenças se manifestam em sala de aula, adotarem práticas inclusivas e repensarem as abordagens de ensino. A professora doutora Dani Noal fala sobre o papel do projeto Geringonça na sociedade e sobre a realização da aula aberta. No dia 18 de novembro de 2023, a Escola Geringonça vai receber a neuropediatra Marta Rembe na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O encontro acontecerá das 9 horas da manhã às 11 horas da manhã, em um sábado de primavera, encerramento do ano em que a Escola Geringonça se colocou no movimento de refletir, aprofundar, estudar e conhecer as diferentes temáticas que envolvem a escola contemporânea. Foram tema das nossas discussões o racismo, o anticapacitismo, o antifascismo e outros temas que consideramos relevantes falar, debater e ouvir professores, gestores, estudantes de licenciatura e outros interessados nessas temáticas. A professora também destaca o papel do projeto Geringonça e do evento no processo de inclusão de crianças neuroatípicas. Nos convoca a falar sobre as pessoas com deficiência, sobre as crianças e os jovens com deficiência e o seu processo de escolarização na escola comum. A Escola Geringonça também se propõe a reunir diferentes personagens, diferentes atores que estão no território, que estão nas escolas, que estão nas instituições que atendem, que fazem apoio, que fazem acolhida, que têm um trabalho de educação e saúde com pessoas com deficiência. Então, por isso, nós vamos receber a Marta, que tem um trabalho muito importante na condução de um processo que seja potencial para pessoas com deficiência. A Marta tem acolhido as crianças, os jovens, as suas famílias e desenvolvido um trabalho importante na relação com equipes multiprofissionais e com escolas. A aula aberta tem como público principal professores, mas nada impede que os demais interessados no tema participem. A professora Dani Noal explica como as pessoas podem acompanhar a aula. Nesse dia, no dia 18 de novembro, todos estão convidados a estar na Faculdade de Educação, na sala 102, que é o nosso salão de recepção. As vagas são limitadas, convidamos todos a chegar mais cedo e trazer 1 quilo de alimento que será doado para mães, famílias atípicas que têm passado por dificuldades, inúmeras dificuldades, né, mas principalmente dificuldades financeiras e
que o projeto Colo de Mãe tem recebido, acolhido e dado o suporte possível. Esses alimentos vão ser recolhidos na inscrição, no ato de inscrição. Os participantes dessa aula receberão certificado de participação após o evento. É importante que todos saibam que o evento também vai ser transmitido pelo canal do YouTube da Escola Geringonça. O canal está vinculado ao Projeto Geringonça. Este movimento de projetar, de expor também nas redes sociais é para que a gente possa atingir um público que está em outros estados e também em outros países, especialmente em América Latina. Esse dia vai ser um dia em que nós vamos poder fazer diferentes perguntas, nos comunicar com a Marta e principalmente ouvir ela a respeito da medicalização ou dos remédios, fármacos e outras medicinas possíveis nesse tempo, né, de bastante dificuldade no diagnóstico e também no tratamento de crianças e adolescentes com deficiência. A Marta tem uma ênfase também no atendimento a crianças e jovens com transtorno do espectro do autismo, o que nos envolve na sua fala, o que nos envolve com atenção nos seus argumentos e em toda a sua experiência. Nós deixamos aqui o convite para que todos participem deste encontro, que será um encontro formativo e que ficará também aí gravado para posterior análise e estudo por parte dos interessados no tema. Mais informações sobre a Escola Geringonça vocês encontram no site www.urgs.br/Projeto Geringonça. Nós também temos o Instagram do Projeto Geringonça, onde desenvolvemos o arquivamento e a mostra de algumas das nossas ações. Também é possível encontrar informações na página da Faculdade de Educação, FACED URGS, e fica também o nosso convite para que vocês acessem essas páginas, curtam e compartilhem esta aula, que vai ser uma aula importante para nós pensarmos de uma forma ágil e contemporânea sobre o que podemos fazer, o que devemos e o que é possível para esse tempo de discriminação e de muitas dúvidas em relação à inclusão. Nós não somos e não seremos e não podemos ser favoráveis a qualquer tipo de discriminação em relação a crianças e jovens com deficiência. Um abraço. A aula vai ser conduzida pela professora doutora Marta Embe. Ela detalha a ideia principal do evento. Bom, a ideia, então, do aulão, né, é que seja uma oportunidade de acessar muitos professores da rede pública, da rede privada, municipal, estadual, do nosso estado, de outros estados do Brasil, para conseguir passar um pouco de informação relacionada aos transtornos atípicos do desenvolvimento. A professora Marta Embe organizou a aula a partir de 4 pontos principais. Então, a abordagem da aula principal engloba 4 pontos. O primeiro ponto é ajudar os professores com sinais de alerta de alunos. Alunos que chamam a atenção
por parecerem atípicos, por terem características atípicas, por preocuparem os professores por N motivos. Que alunos são esses? Que preocupações são essas que a gente tem que ter? O que a gente deve fazer quando a gente se depara com um aluno desses? Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é falar um pouco sobre medicalização. Quais são os remédios que se usa para determinadas condições? Como é que os professores podem avaliar, porque muitas vezes os alunos são medicados para ir na escola. Como é que os professores podem avaliar se a medicação está fazendo bem, se a medicação está demais, se a medicação está de menos, né? Então, quais são as medicações que a gente usa? O que deve aparecer de resultado frente às diferentes medicações? O terceiro ponto é o ponto de ajudar os professores, especialmente das séries iniciais, da pré-escola, do ensino fundamental, a lidarem com as crianças atípicas. Como é que a gente deve chegar nessa criança? O que a gente deve propor? Como é que a gente deve tentar fazer um vínculo, tá? Pensando nas crianças atípicas menores, como é que deve ser essa abordagem do professor com a criança atípica? E o quarto ponto vai ser um ponto para a gente conversar um pouco sobre comportamentos agressivos, sobre lidar com situações normalmente de crianças mais velhas, de crianças mais graves, né, níveis 2, níveis 3 de suporte, como lidar numa situação que a criança entra em crise, ou que a criança se opõe em algum momento, ou fica agressiva, ou fica muito agitada. Tá? Esses são os 4 pontos principais. E a ideia, obviamente, é deixar um espaço bem grande para tirar dúvidas, responder perguntas e deixar que os professores tenham acesso à informação que pode ser muito importante para eles em relação aos comportamentos atípicos. Só para reforçar, a aula aberta promovida pelo Projeto Gerigonça será realizado no dia 18 de novembro, das 9 às 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo para todo o Brasil, por meio do canal do projeto no YouTube. Outras informações podem ser encontradas no perfil @Projeto Gerigonça, sem o cedilha, no Instagram. Alana Tainara para a Rádio Universitária.